Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 47. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus, disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Irmãos, Pedro, discípulo intempestivo do Senhor, precipitado, fez o que o Senhor Jesus nunca fez e nunca faria, e nunca ensinou ou ordenou que se fizesse: usar a espada. Irmãos, o que nós temos que usar, o que tem poder para destruir toda espécie de mal, é a palavra de Deus. Não é ferramenta, não é espada alguma. Isso é um acessório, muitas vezes desnecessário, que faz com que as pessoas se precipitem a cometer erros. Nunca faça aquilo que o Senhor Jesus não faria. Seja um verdadeiro imitador de Cristo. Pedro era discípulo, mas Pedro ainda não estava preparado para agir. Tanto é que agia intempestivamente e depois agiu de uma outra maneira, negando o Senhor. Quantos cristãos como Pedro, que até andam com o Senhor Jesus, como Pedro andava, mas usam métodos que o Senhor desaprova. Irmão, você não precisa de nenhum recurso que não esteja na palavra de Deus ou que não seja direcionado por Deus. Cuidado, irmãos. Mas esse texto nos revela o último milagre do Senhor Jesus, que foi a cura ou a restauração da orelha daquele homem que foi cortado pelo Pedro. O último milagre que o Senhor Jesus fez em corpo. Porque o Senhor Jesus continua fazendo milagres em espírito. Hoje o Senhor continua fazendo milagre, mas hoje Ele nos usa para fazer os milagres. Ele usa a nossa fé, Ele usa a nossa oração, Ele usa muitas vezes a gente em atitudes para tocar em alguém, para levar a palavra para alguém, para que os milagres ocorram. E a pergunta que fica: o Pedro agiu intempestivamente, mostrou que não estava preparado para certas situações. E nós? Estamos preparados para que o Senhor nos use? Estamos preparados para dar frutos para o Senhor? Estamos preparados para ser um veículo de Deus, para que milagres aconteçam na vida de muitos? Irmãos, quanto mais você se preparar à luz da palavra de Deus, mais Deus vai te usar para abençoar muitos. Então se prepare em santidade, em oração, se prepare na palavra, buscando a direção, buscando as estratégias, porque quanto mais você se preparar, mais Deus vai te usar para abençoar a muitos. A preparação é fundamental. Se prepare, meu irmão, se prepare, minha irmã, para Deus te usar, e se prepare também para tudo que possa ocorrer na sua vida. Lucas 15, 13. Aqui é o filho pródigo. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, a sua herança, vivendo dissolutamente. Irmãos, o filho pródigo não estava preparado para receber a herança. Ele não estava preparado para receber a bênção. Ele desperdiçou e perdeu tudo.
Muitos não se preparam e perdem muito. Quanto você já perdeu na sua vida por falta de preparo? Por ser um aventureiro, por ser um paraquedista, por ser levado pela opinião dos outros, para agir como uma Maria vai com os outros, não tinha preparo, porque todo mundo falou que isso era bom, você foi atrás, sem preparo nenhum, sem pesquisar, sem saber, e perdeu. Irmãos, se prepare para tudo nessa vida, irmãos, se prepare, porque o filho pródigo perdeu tudo, porque ele tinha uma herança, mas não tinha preparo algum para cuidar, para gerir aquela herança. E o pai dele sabia, mas concedeu, muitas vezes para ensiná-lo, muitas vezes com um propósito mais nobre no futuro, que é convertê-lo. Porque ele voltou para a casa do pai, voltou arrependido, aprendeu uma grande lição e ficou na casa do pai. Entendam, o pai concedeu, ele pagou caro, pagou a sua parte na herança por uma lição. Irmão, não pague caro para aprender, irmão. Se prepare, irmão. Se prepare para tudo, né? Você está preparado para as coisas que podem lhe ocorrer? Irmãos, essa é a grande pergunta. Quando o Senhor disse, no mundo tereis aflições, o que ele quis dizer? Era um aviso, irmão. Ele estava dizendo, prepare-se para enfrentar aflições, porque elas virão. Muitas pessoas se surpreendem, estou sendo perseguido, fizeram isso comigo, estão fazendo isso comigo. Mas, irmão, o Senhor Jesus te deu o recado, ele te avisou, no mundo tereis aflições. Bem-aventurado aqueles que forem perseguidos por causa do Evangelho, grande será o seu galardão. Então, irmãos, não se surpreenda, se prepare porque se prepare para as bênçãos e se prepare para as lutas. É essa a direção de Deus. Agora, por favor, ninguém atire a cadeira em cima de mim. Hoje não vão atirar o sapato, vão tirar a cadeira em cima de mim. Mas você está preparado para perder algo importante? Deixa eu até me esconder aqui. Você está preparado para perder alguém importante? Todo mundo sabe, mas ninguém se prepara. Vamos mudar de assunto aí, porque... Mas esteja preparado para tudo, irmãos, porque as coisas acontecem, vão acontecer. Então a gente tem que se preparar, irmãos. Quem não se prepara, acaba agindo como Pedro. Faz o que não deveria fazer. Entendem? A gente tem que estar preparado e preparando as pessoas que a gente tem responsabilidade. Filho, acontece isso, aquilo outro, tem a vida, você tem que estudar, tem casamento, tem isso, tem aquilo outro. Se prepare, filho. Né? Por que um pai coloca o filho na escola? Para que ele seja educado, para que ele se prepare cada vez mais para uma certa atividade ou mesmo para a sua vida. É fundamental a preparação, irmãos, é fundamental. Se você não estiver preparado, às vezes você recebe uma bênção e perde, como o filho pródigo. Né? Se você não estiver preparado, vem uma luta qualquer, você age como Pedro, irmão. Você corta a orelha de quem não tem nada a ver com o negócio. Cortou a orelha de um inocente. Né? Se cortasse a do Judas, não, mas cortou a de alguém que estava lá cumprindo lá a sua obrigação lá. Né? E normalmente quem fica nervosinho assim quando vem, ele procura sempre um mais fraco lá. Né? Então se prepare, irmão, para as adversidades. Se prepare para as traições, como o Senhor Jesus estava preparado, como ocorreu no texto que nós vimos. A preparação é fundamental, irmão. Você quer ver isso? Mateus 25:1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas, tolas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo.
Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. 10 virgens, 10 noivas, 10 igrejas, 10 crentes, 10 pessoas saíram ao encontro do mesmo esposo, do mesmo noivo. Não foram 10 noivos, foi só um noivo, só um Senhor. E havia uma diferença entre elas. 5 eram prudentes, se preparavam, e 5 não eram. O texto chama de loucas, são loucas, tolas, aqueles que não se preparam. Entendam, 2 tipos de pessoas: os que se preparam, porque respeitam a Deus, e os que tratam o que é de Deus de qualquer maneira e desprezam. Estavam esperando o noivo, estavam esperando o Senhor. Não se preparar era uma falta de respeito. Irmãos, tem pessoas que tratam as coisas de Deus de qualquer jeito, se der, desprezam as coisas de Deus. E tem aqueles que se preparam, aqueles que respeitam as coisas de Deus. Os prudentes cuidadosos levaram vasilha, as prudentes cuidadosas levaram vasilha com azeite em reserva. Tá? Muitas vezes, ser prudente é você levar algo em reserva. Quando Deus opera, nunca falta, sempre sobra. Né? Então seja prudente, não deixe faltar o azeite, não deixe faltar a unção, não deixe faltar a fé, não deixe faltar revelações de Deus na sua vida. Não deixe faltar oração. Prepare-se para tudo, irmão. Prepare-se, você não sabe de onde que vem as coisas. Pode vir uma bênção, pode vir um ataque do inimigo. Esteja preparado para ambos. Quantas bênçãos se perdem por imprudência, por comodismo, por preguiça, por falta de empenho, falta de preparação. Fazem as coisas de qualquer jeito e quer ter o melhor resultado. Aquele que quer ter o melhor resultado tem que fazer tudo com excelência, como o nosso Deus faz. O nosso Deus excede expectativas. E nós também. Quem não leva a palavra a sério sempre vai perder. Sempre vai perder. O Senhor dava tanta importância à prudência, à preparação, que ele se preparou durante 30 anos para fazer a obra. Se preparou 30 anos. Esther se preparou muito, se ungia com óleo durante um longo tempo para se apresentar diante do rei. Irmão, não faça as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, irmãos. Isso é falta de respeito, às vezes, com as pessoas e falta de respeito com Deus, o que é tão ruim. Mateus 25:5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Irmãos, ninguém sabia a hora, todos dormiam, mas a hora sempre chega. A hora sempre vem. E é na hora que se vê a diferença entre aquele que se prepara, aquele que é prudente e aquele que é tolo. Aquele que se preparou, planejou, e a diferença com aquele que faz de qualquer jeito. Se preparar é valorizar a oportunidade. Não desvalorize nada na sua vida, irmão. No versículo 8, 9 diz: E as loucas disseram aos prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Irmãos, o imprudente sempre traz problema para si e problema para os outros também. Chega na hora, ele fala: me empresta aí. Me dá aí. Me ajuda aí. Agem de qualquer jeito e depois acabam até querendo distribuir o prejuízo com outras pessoas. Entendam?
As prudentes aqui decidiram não ajudar, porque elas foram sábias, irmãos. Entendam, nós devemos ajudar, mas devemos ajudar se não comprometer ou prejudicar a nossa vida. Porque a pessoa é inconsequente, a pessoa faz de qualquer jeito, a pessoa não se prepara, e na hora que a situação aperta, ela recorre a você e te tira a qualidade de vida, ela te compromete, ela te prejudica. Às vezes ela compromete até a sua comunhão com Deus. Às vezes ela compromete até a sua salvação, como era o caso aqui. O noivo ia levar as 5 prudentes. É uma analogia da salvação. Então, se você for ajudar alguém e nessa ajuda comprometer a sua salvação, fala não. Faça como diz Mateus 22, 21. Dai, pois, a César o que é de César. Se a dívida é do César, o César é que deve pagar. Entende, irmãos? Se você vive ajudando uma pessoa que é imprudente, você não está fazendo bem a ela. Você está sendo cúmplice da imprudência. Você está financiando a imprudência. O desleixo, a falta de preparo. Dai, pois, a César o que é de César. No versículo 10 diz: e tendo elas indo comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Irmãos, o imprudente, ele quer fazer depois, aquilo que deveria ter feito antes. Ele faz depois. Vão correndo comprar azeite. Faz depois. Ele faz na correria. Ele faz tapando o buraco. Ele faz gerando mais problemas. Irmão, quando chega a bênção, só toma posse quem se preparou, irmão. Se prepare para a bênção de Deus. Porque muitas vezes você pode até recebê-la, mas pode perdê-la. Como perdeu o filho pródigo. Irmãos, tem 2 casos que eu vivo citando aqui, que eu vou citar de novo. Irmão, a pessoa que mais recebeu bens materiais na Bíblia foi Salomão, não foi? Ele não foi o rei mais rico. Irmãos, ele perdeu comunhão com Deus, comprometeu salvação por causa de mulheres. O mais sábio não foi o mais prudente. O mais sábio terminou a vida como o mais tolo. Assim como o caso do Sansão, que recebia uma força descomunal do Espírito Santo de Deus, mas terminou a vida fraco. Por quê, irmãos? Por quê? Porque ele não preservou, ele também foi envolvido por mulheres. Entenda, irmãos, tem que se preparar para a tentação. Seja qual for a tentação de dinheiro, tentação com o sexo oposto, tentação com o que for, se prepare, irmão, para resistir à tentação. Não fique aí vagueando, andando nas nuvens, esperando o ataque do inimigo, porque se você estiver andando assim, ele vai atacar e te derruba. Mas quando você está preparado, você fala: para trás de mim, Satanás. Sai espírito de tentação, sai espírito de miséria, sai espírito de corrupção, sai espírito de mentira. Você está preparado para resistir. E aí você não cai. Então entendam, quantas bênçãos nós já perdemos por despreparo, às vezes até por não levar a sério. Irmãos, acontece isso no cristianismo. A pessoa recebe uma palavra poderosa de Deus para transformar a vida, ela não leva a sério, ela descarta, ela despreza. Aquilo era uma preparação para ela receber a bênção e ela descarta. Cristãos desistem, se desviam, porque não estão preparados para esperar o tempo de Deus.
Deus tem o tempo certo para tudo. E tem muitas pessoas que não estão preparadas para esperar o tempo. São ansiosas, querem tudo para amanhã. 11, 13. Mateus 25, 11 até o 13. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Está vendo? Você não sabe. Você está preparado para a volta do Senhor Jesus, irmão? Está preparado? Ou está com um pezinho no mundo aí? Está fazendo alguma coisa aí que Deus, você sabe que Deus desaprova, mas mesmo assim está fazendo. Ou seja, Jesus pode voltar, irmão. E você pode ser deixado para trás, 1, 2 e 3. Né? Irmão, salvação é a coisa mais preciosa que nós teremos. Não tire o capacete da salvação da sua cabeça, né? Como está lá na armadura de Deus. Pense sempre na salvação. Opa, peraí, não vou fazer para não comprometer minha salvação. Entendam, irmãos? As imprudentes depois querem mudar as regras. Querem mudar as regras, apelam, choram, desesperam-se, fala que é injustiça, fala que ela não dá sorte. Há um monte de desculpa, mas é falta de preparação, falta de respeito com as coisas de Deus, falta de reverência, de preparação. Quem faz de qualquer jeito não respeita a Deus, não respeita a Deus. Valorize, respeite, honre o Senhor, preparando, não despreze, irmãos. Você está pronto para um milagre? Você está preparado para uma grande bênção? Ou vai fazer como um filho pródigo e vai perdê-la? Você está preparado para perdoar? Aliás, você já devia ter perdoado. Está preparado para largar aquele pecado, aquela prática? Você está preparado para receber uma notícia ruim? Você está preparado para uma aflição, para uma luta? Se prepare, irmão. Se prepare com a palavra do Senhor. A imprudência gerou a maior perda na vida daquelas 5 noivas. Perderam a salvação. Quanto nós já perdemos na vida por não nos prepararmos e por desprezarmos algumas coisas. Irmãos, tem que se preparar, tem que respeitar as coisas de Deus. Tem que respeitar, irmãos. Tem que levar a sério as coisas de Deus. Domingo de manhã nós fizemos uma unção aqui. Né? Ungimos algumas pessoas. Aquele que chegou atrasado não recebeu, irmão. Eu não falei, todos os atrasados vêm aqui que eu vou ungir. Não. Foi direção de Deus, irmão. Muitas vezes eu ungi o atrasado e tal. Mas algumas vezes não, irmão. Né? Chega de perda, irmão. Tem que levar as coisas de Deus a sério, irmãos. Tem uma irmã que eu já falei com ela, irmão. Ela chega domingo de manhã, todo domingo de manhã atrasada. Ela chega na hora do amém. Uma vez eu falei com ela, é o ônibus. Pega o ônibus antes. Acorda um pouco mais cedo. Tá? Irmão, a pessoa chega no fim do culto, é falta de respeito com Deus, com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Depois que é bênção, depois fala, não sei, porque as coisas não melhoram. Você não leva as coisas de Deus a sério. Você não se prepara para receber a bênção. Chega de perdas, chega de prejuízos, chega de sofrimentos. Seja prevenido, precavido, prudente, prepare-se. Não faça mais nada de qualquer jeito, irmão. Prepare-se. Né? Informe-se. Busque saber, busque se informar. Não faça de qualquer jeito, mas faça da melhor maneira, com excelência, respeitando as coisas, respeitando as pessoas.
respeitando o próximo, respeitando a família e principalmente respeitando a Deus, a obra de Deus. A falta de preparo, irmãos, tem trazido perdas enormes. A pessoa perde a vida eterna, como perderam essas 5 noivas aqui. A pessoa perde bênçãos, como perdeu o filho pródigo, Salomão, e vai um monte de outros aí. Então seja prudente, seja preparado, irmãos. Se prepare para tudo. Se prepare também, desculpe, para as aflições, porque no mundo nós teremos. Se prepare para as bênçãos. Se prepare para ajudar alguém. Se prepare para pedir ajuda para alguém. Não faça as coisas de qualquer jeito. Amém? Deus é Deus de preparar. Deus preparou tudo para nós desfrutarmos. Tudo. Preparou esse mundo. Preparou tudo certo, irmãos. O homem que atrapalhou tudo. Né? E Deus tem preparado a vida eterna para nós. E Deus tem preparado grandes bênçãos para nós. Que nós estejamos preparados para receber. Amém?